Hoje o nosso papo é sobre psoríase. Psoríase é uma doença autoimune que afeta muitas pessoas, independente da idade e do sexo. E se você tem essa doença ou conhece alguém que tem, já compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário, sua dúvida, porque hoje a gente vai falar tudo sobre a psoríase. As causas, os fatores ambientais que contribuem, de que maneira você pode fazer essa modulação através de nutrientes, através da alimentação, do gerenciamento do estresse, da modulação do intestino e muito mais. Então fica aqui nesse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo ou tratando de forma adequada, a fundo, a sua doença autoimune. E hoje o assunto é psoríase. Eu resolvi trazer uma situação autoimune específica porque eu entendo que muita gente sofre tanto por questões estéticas quanto pela falta de qualidade de vida que essas pessoas têm. Porque a psoríase é uma doença de pele crônica, autoimune, que não tem cura definitiva, assim como todas as outras doenças autoimunes. Mas quem me segue aqui no canal, quem está inscrito, quem acompanha os conteúdos, sabe, porque eu sempre falo isso, que todas as doenças autoimunes têm remissão. O que é que isso significa? Você vai modular essa doença na sua base, através do ajuste da imunidade, do controle da inflamação, da modulação intestinal, que são os três pilares principais, e a partir disso você consegue calar a doença. Assim você tem qualidade de vida, você convive com o diagnóstico, mas você não tem a doença ativa e você leva uma vida absolutamente normal. Na grande maioria dos casos, sem fazer uso de medicações, porque as medicações vão apenas nos sintomas. E quanto mais esse corpo está inflamado, quanto maior o desequilíbrio imunológico, e quanto pior a condição intestinal, mais essa doença fica ativa e vai mantendo todos os sintomas, e a medicação ela vai apenas na ponta do problema, ela não trata as causas. Por isso que a grande maioria das pessoas que fazem uso apenas de medicação para sua doença autoimune, elas não têm um resultado satisfatório. E muitas vezes têm essa doença por muitos anos e só percebem piora dos sintomas, perda progressiva da qualidade de vida, e os médicos não dão muita perspectiva de melhora para o futuro, infelizmente, porque a visão medicamentosa isolada, de fato, não vai resolver uma doença que tem na sua base toda uma bagunça metabólica, inflamatória, de desequilíbrio intestinal e imunológico. Essa medicação isolada não vai conseguir alcançar todos esses pilares. Por isso que as medicações são totalmente paliativas. O importante para quem tem qualquer doença autoimune é buscar pensar sempre nas causas dessa doença e em todos os fatores ambientais que podem estar contribuindo para a piora dela. E assim, buscando tratar a base desse iceberg, que é o que eu sempre falo, porque a doença crônica, ela é todo esse iceberg que está submerso na água. Não adianta você querer tratar a ponta do iceberg, porque mais cedo ou mais tarde, todos os sintomas vão piorar e essa doença vai ganhar muito mais força, comprometendo a qualidade de vida. E só quem tem uma doença autoimune já avançada, mais grave, de longos anos, sabe o quanto isso compromete a qualidade de vida. A pessoa sofre com dores, com muita fadiga, comprometimento estético, porque principalmente as doenças de pele autoimunes, elas lesionam cronicamente a pele. E isso faz com que a pessoa tenha receio de expor aquela parte do corpo, fica por anos escondendo aquelas lesões, sem falar em todo o processo de coceira, de ardência, e aquela medicação tópica que é utilizada raramente dá bons resultados. Portanto, hoje a gente vai a fundo no assunto psoríase e eu já te peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto, curta, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer. Isso é muito importante para mim e para todas as pessoas, porque quanto mais você curte e compartilha os vídeos, mais pessoas interessadas também vão receber esse conteúdo, que com certeza vão ajudá-las bastante. Então vamos falar sobre a psoríase. Assim como o vitiligo, a dermatite atópica, a rosácea e tantas outras doenças de pele que têm essa característica autoimune, a base de todas elas é sempre um processo inflamatório
um desequilíbrio da mucosa intestinal, uma desregulação imunológica e a genética que vem como um quarto pilar. Mas a gente precisa entender que a genética não determina se a pessoa vai ter a doença autoimune ou não. Ela pode contribuir, obviamente, porque uma pessoa que tem casos na família de doenças autoimunes é uma pessoa que está mais vulnerável a também desenvolver uma doença autoimune. Pessoas que não têm casos na família não têm essa predisposição genética e certamente elas terão mais dificuldade de desenvolver essa doença. Mas a gente precisa lembrar que a genética não determina nada. Ninguém está fadado a ter qualquer doença porque algumas pessoas da família apresentam a doença. A genética contribui, mas ela não vai determinar. O que é que vai determinar, então? O ambiente em que a pessoa está inserida. A alimentação, qualidade do sono, gerenciamento do estresse, poluição ambiental, excesso ou não de peso. Tudo isso combinado é o que vai proteger ou vai piorar e contribuir para que essa pessoa venha desenvolver também a doença autoimune. Então, partindo desse ponto de que nós temos que ter uma autorresponsabilidade, é muito importante que a gente entenda o nosso papel, tanto na prevenção quanto no surgimento da doença autoimune. É muito fácil a gente delegar para uma medicação, por exemplo, a responsabilidade da cura e a gente não ter o mínimo autocuidado com esses fatores que eu acabei de citar. Por isso que, como eu falei no início, a medicação sozinha não vai resolver. Ela pode contribuir quando o paciente tem a consciência da necessidade, da autorresponsabilidade de fazer as mudanças no estilo de vida, na alimentação, no gerenciamento do estresse, no sono, na atividade física. E aí a medicação, ela pode contribuir para amenizar os sintomas, principalmente com o assunto de hoje que a gente está falando, que são as doenças de pele, especificamente a psoríase. Quem tem psoríase sabe o quanto essas lesões incomodam, porque a princípio surge uma vermelhidão, muita coceira, e daí vem a irritação e a alteração da característica da pele, que fica uma pele mais grossa. E é uma lesão que muitas vezes compromete esteticamente a aparência da pessoa. Dependendo da extensão dessa lesão e da parte do corpo em que ela se encontra, isso pode comprometer muito essa questão da autoestima, da autoconfiança. É muito comum minhas pacientes se referirem que, mesmo estando em processo de remissão através da alimentação, de toda a modulação que a gente faz no programa Autoimune Mulher, é comum elas referirem que nesse percurso aí, por um momento de estresse, por uma falta de sono em alguns dias, por alguma questão emocional que elas não estão conseguindo lidar bem, as lesões voltam. Então, por isso que eu digo, e é fato, a doença não tem uma cura, mas ela pode sim ter uma remissão muito satisfatória e você conviver com essa doença sem ela apresentar absolutamente nenhum sintoma. Se você tiver todos os devidos cuidados com todos esses pilares de forma continuada, não é um período e depois você para de fazer, não, porque se você fizer isso, a doença vai voltar, porque ela existe, mas a manifestação dela vai depender do seu autocuidado. Um primeiro ponto importante que eu preciso deixar claro aqui, especificamente com a psoríase, é o processo inflamatório. A gente fala muito que a doença autoimune ela tem um pilar inflamatório. O que é que significa essa inflamação? A pessoa que tem uma inflamação crônica, que é a chamada meta-inflamação, é um desequilíbrio metabólico, em que essa pessoa produz muito mais substâncias que marcam, que definem um processo inflamatório, que é normal, tá? A gente tem que ter essa reação inflamatória no corpo, inclusive diariamente. Ela é muito saudável e necessária, porque nós precisamos defender o nosso corpo de fatores externos, de fatores agressores, e é esse processo, esse mecanismo inflamatório que nos protege. Porém, quando a pessoa já tem essa desregulação natural pela tendência que ela tem de ter a doença autoimune, esse processo inflamatório ele fica muito exagerado, ele acontece o tempo todo desnecessariamente. E a alimentação, nesse caso, pode ser o álcool que você está colocando na fogueira. A alimentação pode ser inflamatória e pode ser desinflamatória. A maioria das pessoas que tem esse processo inflamatório muito ativo, que mantém a doença autoimune aí acontecendo, são pessoas que têm um padrão alimentar ruim, muito inflamatório.
Então, por mais que essa pessoa use medicação lá no local da lesão, se ela continuar tendo essa alimentação muito inflamatória, não vai adiantar essa medicação tópica, porque a própria alimentação vai estimular mais e mais esse processo inflamatório e não tem medicação, nem tópica, nem via oral, que consiga combater. Nós nos alimentamos várias vezes ao dia, de 5 a 6 vezes. Então, se a gente for parar para pensar, vamos perceber que o que realmente vai alimentar um processo inflamatório é a alimentação. A maior responsável por alimentar o processo inflamatório é a alimentação. Assim como a maior responsável por combater, por diminuir essa inflamação, também pode ser a alimentação. Porque se nós nos alimentamos de 5, 6 vezes ao dia, pense que se você tem uma alimentação que vai combater um processo inflamatório, você vai conseguir manter o seu corpo em equilíbrio. Essa inflamação vai acontecer nos momentos em que ela é necessária, mas não o tempo todo, sustentando essa doença. O segundo pilar é a regulação da imunidade. Pessoas que têm doença autoimune, como o próprio nome diz, elas têm uma imunidade que ataca as células do próprio corpo. É como se você vivesse num processo constante de luta, de batalha, em que o seu sistema imunológico não sabe ao certo o que atacar. Então ele acaba atacando as suas células. A base das doenças autoimunes é a mesma. O que vai diferenciar é o órgão que vai sofrer com isso. E cada pessoa tem o elo fraco da corrente. Tem um órgão de choque, tem um órgão-alvo, como vocês quiserem chamar. Tem pessoas que têm doença autoimune que ataca a tireoide, outras é a pele, outras a articulação. Outras pessoas já têm esse processo de autoimunidade difundido pelo corpo todo, que é no caso do lúpus sistêmico, que é uma doença sistêmica autoimune que tem um nível de gravidade maior. A esclerose múltipla. Mas é importante entender que a base das doenças autoimunes é absolutamente igual. O que vai mudar é o local em que ela vai se manifestar. E aí cada pessoa tem um local específico para isso. E esse desequilíbrio imunológico vai acontecer em todas as doenças autoimunes. É importante que através da nutrição a gente consiga fazer a modulação, o equilíbrio desse sistema imunológico, para que ele não fique nem abaixo do ideal e nem continue trabalhando acima do ideal. O que é que muitas medicações imunossupressoras fazem nesse caso? Elas suprimem, elas calam o nosso sistema imunológico para que isso equilibre a autoimunidade. Mas se você for avaliar, isso não tem muito sentido, porque o nosso sistema imunológico ele precisa funcionar de forma equilibrada para nos proteger de infecções por vírus, por bactérias e por outros agentes agressores externos, para que a gente consiga manter a nossa vida, a nossa saúde. Como é que uma medicação vai atuar suprimindo, baixando a resposta imunológica? Como é que você vai sair na rua? Como é que você vai entrar num hospital? Como é que você vai se expor em ambientes que têm um certo risco de contaminação? Impossível, porque se você tem uma imunidade que está reduzida e você se expõe a esses ambientes ou fica próximo de uma pessoa que está resfriada ou que tem uma certa infecção, você está totalmente vulnerável a se infeccionar também, porque você não tem defesa imunológica. Então, é impossível uma pessoa viver em tratamento de uma doença autoimune apenas através da utilização de medicações, porque a estratégia que a medicação traz através dos imunossupressores, é reduzir essa imunidade. E ninguém vive com saúde com a imunidade suprimida. Quando se fala em fazer modulação imunológica, é justamente trazer essa imunidade para um nível de normalidade em que ela não fique nem reduzida e nem exacerbada e nem desequilibrada. O que é que faz essa modulação? Basicamente, a modulação do intestino, que é o terceiro ponto que eu vou falar agora, a suplementação, a oferta de nutrientes importantes para essa imunidade, porque o sistema imunológico ele funciona bem através da disponibilidade de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos que vão modular, que vão ajustar, porque esse sistema imunológico precisa ser alimentado também. E ele precisa de certos nutrientes específicos para que ele funcione de maneira adequada. E isso é totalmente possível em uma pessoa que tem doença autoimune, que tem desequilíbrio da imunidade, a gente conseguir trazer essa imunidade para uma condição de normalidade através do uso de nutrientes específicos.
O gerenciamento do estresse é super importante também, porque quando uma pessoa é muito estressada, ela tem um aumento de cortisol de forma constante no corpo. E esse cortisol, quando ele fica o tempo todo elevado por conta desse estresse crônico, ele é como se fosse um alarme que vai chegar lá no sistema imunológico e vai ativar. Por quê? Porque o corpo vai entender que você está em perigo. Se você tem um nível de estresse o tempo todo na sua vida, todos os dias, é como se você tivesse o tempo todo se expondo a situações de perigo. Então você precisa acender o seu sinal de alerta interno para que você possa fugir ou lutar. É assim que o nosso corpo entende. Então, a pessoa que é cronicamente estressada, ela vai viver o tempo todo com esse sinal de alerta aceso, ativando o sistema imunológico, ativando os processos inflamatórios, para que todos eles possam trabalhar para nos proteger. Mas que, na verdade, não é isso que está acontecendo. Essa pessoa tem alguma questão emocional, psicológica, que está perturbando ela, que está incomodando, e isso está gerando um estresse interno. Mas o corpo interpreta isso de uma forma muito mais grave. E ele faz tudo isso para nos proteger. Só que no final das contas, esse desequilíbrio todo acontecendo de forma constante vai acabar gerando doenças. E eu falo aqui da doença autoimune, mas o câncer também, ele tem o início nesse processo de desequilíbrio, tanto inflamatório quanto imunológico. O outro ponto é a saúde intestinal. A modulação intestinal é muito importante nesse processo de tratamento da psoríase também, porque o nosso intestino é a barreira que separa o mundo interno do mundo externo. Ou seja, tudo que vai para a nossa circulação sanguínea, que entra pela nossa boca, tem que passar por essa barreira e ela é que vai ser a barreira seletiva. Ela vai permitir ou não a passagem de tudo que a gente ingere, de tudo que a gente come para o nosso sangue. E uma vez chegando no sangue, essa substância vai ser distribuída pelo corpo todo. Por isso que eu sempre digo que o intestino é como se fosse aquela barreira que separa o mundo interno do mundo externo. Tudo que nós comemos vai necessariamente passar por essa barreira intestinal. Então, quando se fala que a gente tem que ter um cuidado com o intestino, tem que cuidar da saúde intestinal, que cuidar da saúde intestinal é o que vai realmente determinar a sua saúde ou a doença, isso é verdade, não é exagero não. Até porque o intestino, ele é um dos principais, se não o principal órgão imunológico. Então, o intestino não é um lugar só de absorver, de formar fezes, não é só isso. O sistema imunológico tem uma importância muito grande lá no nosso intestino. Então, se o que a gente come agride esse intestino, vai também agredir e ativar esse sistema imunológico que está aí no nosso intestino. Ter uma alimentação mais limpa, mais natural, mais rica em fibras é um ponto importante que vai ajudar a nutrir esse sistema imunológico intestinal e a não lesionar essa mucosa, porque essa parede que separa o mundo externo do mundo interno é uma parede muito fininha, tanto que até a nossa mastigação, se for feita de forma inadequada, esses resíduos grandes de alimentos que vão chegar no intestino podem lesionar ele também. Algumas substâncias alimentares, como o próprio glúten, proteína do leite, elas também contribuem para lesionar microscopicamente essa mucosa intestinal. E quando essa mucosa fica lesionada, que é o que a gente chama de buracos no intestino, esses buracos vão permitir que tudo que não é devido, tudo que não é saudável, atravesse por essa mucosa e ela deixa de ser seletiva. Por isso, tanto processo alérgico, tanto processo de autoimunidade, de inflamação no corpo todo, muitas vezes porque essas substâncias que não deveriam atravessar por esses furos, elas atravessam, chegam na nossa circulação e lá, adivinha quem está esperando por elas? O nosso sistema imunológico, que vai entender que aquilo ali é estranho, que aquilo é indevido, que aquilo não deveria estar ali. E ele automaticamente vai atacar para nos proteger. E nesse processo de ataque, intensifica a inflamação, desequilibra mais ainda o sistema imunológico e vai piorando essa doença autoimune cada vez mais. Portanto, se você tem psoríase ou qualquer outra doença de pele, fique muito atento a tudo que você come, porque aquele pãozinho que você está comendo no café da manhã, com aquele leite, podem ser um dos fatores mais importantes que estão agravando esse processo inflamatório, que estão danificando ainda mais a sua parede intestinal e estão sustentando a sua doença autoimune. E de nada adianta você chegar ali e passar aquela pomadinha se por dentro existe aí uma labareda inflamatória que está
alimentando a sua doença autoimune. O quarto ponto importante é o controle do estresse emocional. Como eu falei, o cortisol aumentado, ele vai alimentar esse desequilíbrio tanto da imunidade quanto piorar a inflamação. E o aumento constante do cortisol vai fazer com que esse sistema imunológico fique muito ativo, piorando a doença. Um outro ponto importante também do estresse é que ele faz a desmetilação de genes doentes. O que é que significa isso? O aumento do cortisol de forma crônica, por causa desse estresse que a pessoa vive, vai fazer com que genes doentes, defeituosos, que estavam até então caladinhos ali, porque ninguém tinha mexido neles, o que é que esse aumento do cortisol vai fazer? Vai chegar lá nesses genes e vai acordar, vai ativar, para que eles, que estavam silenciados, possam entrar em atividade. Entrando em atividade, eles vão piorar a doença que já existe ou vão manifestar uma nova doença autoimune. Por isso que é muito comum quem tem uma doença autoimune, se não tiver o devido cuidado com esses pilares que eu acabei de falar, vai mais cedo ou mais tarde desenvolver uma segunda, uma terceira, até uma quarta doença autoimune. Porque, como vocês entenderam, a base da doença autoimune é a mesma. O que vai diferenciar é o órgão em que ela vai gerar aquele desequilíbrio, aquele problema, e a doença vai se manifestar ali. Portanto, controlar o estresse é fundamental. Eu tenho pacientes que cuidam muito bem da alimentação, que fazem atividade física, que usam todos os suplementos para modulação do intestino, para modulação da imunidade, religiosamente, mas não conseguem ainda fazer um gerenciamento adequado do estresse. Então, o estresse do dia a dia, na família, no trabalho, com questões pessoais, dificulta os bons resultados no tratamento. E essa pessoa vive nesse processo de melhora e piora justamente porque não consegue ter uma gestão adequada do estresse emocional. É importante que a gente reflita que o que nos levou à doença autoimune foi, além da genética, alguns hábitos que a gente teve durante a vida que contribuíram para aquela doença autoimune, mas principalmente o estresse mal gerenciado, o estresse crônico, em algum momento vai trazer as consequências, mais cedo ou mais tarde. 100% dos casos de pessoas que têm doença autoimune, elas têm, na verdade, em algum momento da vida, passado ou presente, elas vão referir que são muito estressadas ou que já passaram por situações de trauma, de bloqueio emocional, de dificuldade de falar, de conversar, ou aquelas pessoas que engoliram muito sapo e não reagiram, que não falaram, que não expuseram a sua opinião e que ficaram se angustiando com aquele sentimento muitas vezes por anos. Mais cedo ou mais tarde, essa doença autoimune vai se manifestar, porque ela nada mais é do que o corpo gritando, pedindo ajuda e mostrando para essa pessoa que ele está em sofrimento e que ele precisa de atenção. Por isso é nesse momento que muitas pessoas, às vezes quando a conta chega assim nesse nível, é que essa pessoa vai parar e vai refletir do quanto ela está se deixando de lado, do quanto ela está deixando que situações externas dominem a vida dela emocionalmente, fisicamente, o hábito, a rotina. Muitas vezes são mulheres que cuidam muito de todo mundo, mas não cuidam de si mesmas, não olham para si mesmas. E mais cedo ou mais tarde esse corpo vai gritar, demonstrando a presença dessa doença autoimune para que ela olhe para si, para que ela se cuide, para que ela se veja e se trate realmente com o cuidado que ela merece. E esse estresse, especificamente na psoríase, é comum que ele se mantenha tanto antes, como fator que causou a psoríase, quanto depois, quando a pessoa tem lesões no corpo. Porque essas lesões comprometem a qualidade de vida, a autoestima, às vezes pode gerar quadros de depressão, de ansiedade e de mais estresse emocional. Então fica aquele ciclo em que a pessoa tem o estresse como causa e o estresse como consequência. Por isso é fundamental você buscar algum tipo de ajuda nesse sentido, seja através da sua religião, da sua espiritualidade, independente de religião, que seja um apoio psicológico, terapêutico de qualquer forma, para que você consiga olhar para dentro e gerir de forma adequada essa situação de estresse, entendendo que nem tudo você pode resolver, nem tudo está sob a sua responsabilidade para resolver. Tem problemas que são do outro e que você não deve pegar para você. A pessoa com quem você deve de fato se preocupar e cuidar em primeiro lugar é você mesma. Isso não é egoísmo, porque se você não cuida de você mesma, você não vai ter condições de cuidar de ninguém. Então, primeiramente, olhar para dentro, cuidar de si, fazer melhores escolhas para o próprio bem-estar, sim,
para que você se sinta firme, autoconfiante, saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente, porque a partir disso, de você estar bem, é que você vai poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, é um trabalho de aprendizado, é uma reeducação emocional mesmo, a gente passar a olhar para dentro, a se ver em primeiro lugar, se respeitar, se valorizar, tirar da sua vida tudo que lhe faz mal, situações, lugares, pessoas, sim, porque situações tóxicas que nos fazem mal não merecem estar próximas de nós. Então a gente tem que ter, sim, se sentir no direito de fazer isso pelo próprio bem-estar. Porque se você não está bem, nada ao seu redor vai ficar bem. Eu espero que esse vídeo de hoje possa ter te ajudado a entender melhor essa doença psoríase, a perceber que a medicação sozinha não vai te ajudar nessa remissão, nesse tratamento, e que você precisa ter uma autorresponsabilidade, entendendo que o cuidado é diário, que o cuidado deve ser gradativo e que todos esses pilares, inflamatórios, intestinais, controle do estresse, controle da imunidade, são fundamentais para que você recupere gradativamente a sua saúde, você coloque a sua doença autoimune para dormir, você consiga deixar ela caladinha para que você tenha qualidade de vida, mesmo sabendo que você tem que cuidar dela. Essa qualidade de vida é possível sim, através desses cuidados básicos, independente do uso de medicações. Assumir essa autorresponsabilidade é fundamental para que você tenha saúde, qualidade de vida, longevidade. Assumir essa autorresponsabilidade é fundamental para que você recupere a sua saúde e a sua qualidade de vida. E é isso que eu desejo a você sempre. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a você entender que a autorresponsabilidade é fundamental no processo de tratamento e de remissão da sua doença autoimune. Para você conhecer mais o meu trabalho, aqui abaixo na descrição estão todos os links para o Instagram, para o canal do Telegram, exclusivo para mulheres autoimunes, contato para que você faça o agendamento do seu acompanhamento no programa Autoimune Mulher e muito mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.